Tá doendo. Vou rezar para Jesus te melhorar. É muito lindo, gente. Sabe, eu fico maravilhada. Então vamos terminar essa leitura. É dessa alternância entre a luz e a sombra em nosso coração que vamos aprendendo a fazer melhores escolhas e a solidificar o bem em nós. Naquele supermercado, seria muito desejável o uso da bondade para com quem se perturbou. Com essa atitude de amorosidade, todos receberiam a dose sagrada da pacificação que o mundo tanto clama e necessita. Que assim seja. Agora, onde que eu botei esse marca-página grandão? Ah, não, botei, acho que na lição próxima, está certo. Então, vamos pedir ao Erlei para fazer a prece de hoje, pode ser, Erlei? Nós estamos aqui reunidos mais uma vez pela misericórdia do grande Mestre Jesus, de todos aqueles que estão no preparo, já estão na condição de virtude bem aproximativa do progresso total. Nós estamos aqui mentalizando, buscando, através das pautas, através dos ensinamentos aí dos livros, dos grandes mediadores, que está fazendo para nós um trampolim para que nós possamos também entender e nos livrarmos das armadilhas do além. Então, nós saudamos o quê? Saudamos a nós mesmos por essa alegria de compartilhar com aqueles espíritos mais evoluídos e que já tiveram essa passagem aqui pela Terra, do qual os mesmos guardam consigo uma longa, infinita experiência e estão prontos para colaborar conosco, para o nosso aprendizado. Mas é preciso, como foi dito aí no texto, nós termos esse objetivo. O que eu quero? O que eu venho fazer ao centro? O que eu levo daqui? O que eu vou usar lá fora? Então, nem lá fora, nem cá dentro. Nós vamos usar uma roupagem só. É a roupagem das virtudes espirituais. O Cristo, ele deixou um legado, porém, é uma verdadeira cola para a nossa vida. Nós podemos até, em cada gesto que temos dúvida, jogar na mão do Cristo, mas da seguinte maneira: se tivesse no lugar do Cristo, o que o Cristo faria? Nós vamos obter na nossa mente, consciência pura, a resposta. E não podemos ter essa média desse Deus antropomórfico. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós fazemos o Deus à nossa moda. Mas não é a nossa moda. A natureza não dá salto. A natureza é correta. As leis que regem o universo são naturais, são imutáveis. Nada se consegue transferir, porque ela já é pronta. Então não existe, como foi dito aí, o futuro. Existe um presente que vem a decorrer de todo esse movimento. É o produto do nosso ambiente, é o produto da nossa mente, é o produto daquilo que nós procuramos alcançar. E é nesse momento que nós sentimos a presença dos espíritos, dos quais já tem até a marca do Cristo, pela peleja, pelo trabalho. E é nessa caminhada que nós também estamos dirigindo. E se vamos com força de vontade, nós conseguimos driblar as dificuldades. Porque as adversidades vêm, porque nós ainda não estamos na pureza, nós ainda não chegamos ao ponto total. Mas a cada vida que nós prestarmos atenção, nos dedicarmos, como foi dito aí na lição, de coração, a os inferiores
eles se afastam. Nós temos que, a princípio, se colocar como um Deus, à base do que Jesus falou. Vós sois Deus. Então, o que somos? Uma partícula desse Deus infinito. E a nossa tendência é o puro, é o limpo e perfeito. E quando lá nós estaremos? Nós chegaremos já, à medida que nós quisermos. À medida que nós quisermos despojar de todas as coisas, sem motivação, sem as coisas que são fúteis. Então contamos com esses trabalhadores do infinito e nós também somos esses caminhadores do infinito. Portanto, estamos todos aqui nos reunindo para melhorar, para graciar, olhar pelaquele mais fraco. O mais forte cuida do mais fraco. Então, é assim que nesse momento estamos gratos, damos aquele abraço fraterno aos irmãos que estão presentes, os invisíveis, que são muitos, como disse aí, uma base de 7 por 1 é uma tendência muito grandiosa. Mas aquilo que nós estamos aqui, que é o momento de nós pensarmos no agora, é justamente nesse instante em que vibramos, agradecendo a Deus a oportunidade que nós temos aqui do aprendizado. Portanto, é o momento de conectarmos com os superiores e vamos, todos nós aqui juntos, vibrar para essa limpeza psíquica, para a fluidificação de nossas águas, as nossas águas anteriormente, água natural, água comum, mas a substanciação dela a partir de já, pela nossa vontade, pelo nosso querer, se torna um elemento fluídico para o nosso benefício do corpo e da alma, do corpo e da matéria, do corpo e do espírito. Então agradecemos assim, agradecemos principalmente pelo que nós viemos fazer aos mediadores dessa casa, os invisíveis como os encarnados, para que nós possamos ter uma aula homogênea para que saiamos daqui bem melhor do que entramos, do que chegamos aqui, e estamos assim ligados a essa limpeza psíquica, que com a continuidade, o que será? Será a nossa reforma interior. E assim sendo, é a alegria de poder contar com todos e com tudo aqui nos apoiando. E assim sendo, passo a palavra ao irmão Carlos. Então hoje vamos iniciar aqui com o livro dos médiuns, o item 50. É um pouquinho extenso. Então, sistema da alma material. Então, vamos ver o que se consiste nisso. Consiste unicamente numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam duas coisas distintas, ou melhor dizendo, o perispírito não seria outro senão a própria alma, se depurando gradualmente pelas diversas transmigrações, como o álcool se depura pelas diversas destilações. Enquanto a doutrina espírita não considera o perispírito senão como um invólucro fluídico da alma ou do espírito. O perispírito sendo matéria, embora muito etérea, a alma seria assim de uma natureza material mais ou menos essencial segundo o grau de sua depuração. Este sistema não infirma nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, porque nada muda na destinação da alma.
as condições de sua felicidade futura são sempre as mesmas. A alma e o perispírito formam um todo, sob o nome de espírito, como o germe e o perisperma o formam sob o nome de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em lugar de estar formado por duas partes distintas. Como se vê, isso, eu acho melhor a gente parar aqui, que vai ser redundante, ele vai ficar em cima de... Esses dois tópicos já resumiu a pergunta toda. Então vamos, o Miramês vai continuar aqui. Então vamos lá no Miramês, capítulo 44. Matéria diferenciada, filosofia da mediunidade, João Nunes Maia, ditado pelo Miramês. Os sistemas propostos na época da codificação foram diversos. Muitos deles deixaram de mencionar por não haver mais necessidade de serem mencionados, pois o próprio tempo se encarregou de destruí-los. Entretanto, lembremos parte deles para que se tenha uma ideia das dificuldades que enfrentou Allan Kardec no aprimoramento dos conceitos doutrinários, dificuldades essas permitidas pelos benfeitores encarregados da codificação do Espiritismo, para que se apurassem todos os métodos legítimos das comunicações dos espíritos com os médiuns. Se não houvesse nenhuma oposição, seria mais difícil surgir uma doutrina estruturada com segurança. Os contraditores sempre ajudaram na purificação de todos os ensinamentos, principalmente no que se relaciona à obra do codificador Allan Kardec. O grande trabalho que a sua mente lúcida tinha de fazer sozinha teve a ajuda dos perseguidores do Espiritismo. O nada se perde é maravilhoso. Os grandes astros da espiritualidade superior aproveitaram os ataques à obra monumental da codificação para que ela se projetasse com mais fulgor em todos os rumos do saber e do amor mais puro. E Allan Kardec logo reconheceu essa ajuda, que à primeira vista seria defamação. O sistema do qual vamos falar é o da alma material. Confunde-se o perispírito com a alma, e os defensores desta teoria não perceberam, ou seus sentidos não alcançaram, que além do perispírito existem outros corpos que a alma usa para a sua jornada na carne e, por vezes, mesmo no espaço, no estado em que os espíritos chamam de erraticidade. Esses corpos... Dá licença. Nós estamos aqui para aprender. Pode. Então, quando se fala, por exemplo, igual falou aí sobre o perispírito, que não é só esse referencial, claro que está falando mais também é do espírito, né? Mas tem o duplo etéreo. Esse duplo etéreo não tem a ver com o perispírito? É mais uma ligação. Verdade, Erlei, o espírito é uma energia pensante. Há muitos corpos em cima dessa caminhada evolutiva. E isso tudo é imaginário, é ilusório. Para o espírito real, isso tudo é uma forma dele interagir nesses mundos, como o corpo físico nesse mundo mais material, como o perispírito lá no mundo etéreo, como o corpo mental no mundo, na dimensão mental.
Então, quer dizer, isso tudo são É uma roupagens. ligação. É uma roupagem de acordo com o ambiente onde você está. Esse duplo é uma união entre o perispírito e o corpo físico. Não sei nem se tem um ambiente para ele ali trabalhar ou se é só a ligação, entendeu? Então vamos continuar aqui. Esses corpos estão sendo estudados no afã de se mostrar aos estudiosos suas funções em todos os rumos da evolução do espírito, que constitui matéria mais pura, a qual chamamos diferenciada. A sua qualidade de pureza parece escapar das classificações da matéria. Porém, em estudo mais profundo, a matéria confunde-se com a matéria. O legal disso aí é o seguinte, né? Esse dia estava falando aqui, nesse livro mesmo, ele falou sobre a matéria escura e a matéria... Ah, meu Deus, fugiu agora, né? Que é alguma coisa que agora que a ciência está conseguindo detectar, entendeu? Então aqui, poxa, quando foi escrito esse livro dos Espíritos, né? Então lá você, o livro dos médios, lá você já encontra referência a essa matéria diferenciada. Um negócio bem mais primitivo por causa da inteligência da época, né? E hoje vem essas leituras para já fazer essa ligação lá atrás, ó. E o Erlei levantou ali uma situação que se a gente for levar pelo lado cartesiano das coisas, a gente vai ser muito materialista. Porque quando a gente começa a sair do lado material e entrar para o lado frequencial, a coisa fica mais fácil de você compreender. Que você está estacionado no mundo material, mas esse mundo material até então é ilusório. Segundo, consciências muito superiores falam, isso tudo é muito ilusório. Você acha que a coisa é palpável, é física, mas lá na frente ela é muito flexível. Você vai fazer lá na frente o que você quiser, desde que você tenha fé, desde que você tenha consciência. E você vai convergindo toda essa matéria para aquilo que tu quer lá na frente, desde que você se conscientize. Você tem que ser o que você quer. Não adianta. Aí você fala, tá bom, mas eu estou nessa droga aqui, eu estou nessa vida aqui, e aí, o que eu faço? O que você faz? Você tem que mudar a forma de ser. Porque o que é essa vida aqui, a vida que está, ela não é você. Você que criou ela. Então, se ela está aqui, você ainda é esse pensamento atrasado, pessimista, grosseiro. Se ela não mudou, é porque você não mudou. Não é porque você tem que mudar para ela mudar. Não, quando você mudar, a coisa muda, porque você é outra coisa. Então a gente tem que entender isso tudo. E esse processo de transição, não é porque eu quero dinheiro que vai aparecer uma nota na minha carteira do nada. Não, não existe isso. A gente vai ter que trabalhar, vibrar, fazer acontecer, porque isso tudo são processos que a gente acha que é real, mas é ilusório. Esse trabalho, isso tudo, é questão do nosso pensamento e botando em prática aqui no mundo material. Mas a gente pensa ainda na mágica. A gente quer ganhar na loteria, mas cria toda uma fantasia. Pô, jogar na loteria, isso não é tão ético, não é moral. Deus não gosta disso. Quem é que disse isso? Onde que está escrito? Onde é que está escrito isso? Aí o pessoal fala, não, que dinheiro fácil não é bom. Mas se fosse, quem pensa assim, já ganhou na loteria? É fácil ganhar na loteria? Então as pessoas criam, sabe, todo um conceito, todo um inferno, e goza naquele inferno, gosta do inferno, vive no inferno, porque está habituado no inferno. Carlos, o legal dessa situação que você está colocando, né? A gente tem exemplos e mais exemplos, né? E agora surge um, que é esse garoto da seleção brasileira, o Richarlison. Eu estava lendo, ele mantém em Ribeirão Preto um sítio, uma casa, um hotel para receber
porque lá tem um centro de tratamento de câncer, né? E as pessoas que não têm condições de pagar um hotel, ele está lá. Ele falou, ele não, né? Quem escreveu a reportagem lá, falando da ajuda que ele dá para diversas crianças, entendeu? E assim, até a preocupação, até em botar a cara e mostrar, né, esse lado aí do nosso de sofrimento da camada mais pobre, de preconceito. E também com a natureza, então, quer dizer, que ele tem muito... E é uma pessoa que, ele falou tanto por cento do salário dele que ele retira todo mês para bancar esses projetos. E quanto ele está falando, ele chega ao nosso conhecimento, quantos e quantos outros que têm dinheiro e que sabem fazer o bom uso do dinheiro. Porque ter o dinheiro só para você não tem significado nenhum, para amontoar, para guardar. Sabe, né? eu não sabia. Eu vou te dizer, pelo que eu vi na reportagem dele, ele deve estar sendo assessorado. Com certeza, e bem assessorado. Porque são situações que um garoto daquela idade, com aquela fama, naturalmente, não é questão de ele foi um ex, Zé Ninguém ou aquilo, é porque aquilo tudo vai te levando de roldão e você não tem noção da realidade do que está acontecendo. Você é todo manipulado por situações. E eu acredito que essa situação é uma alma boa que está ali assessorando ele. Com certeza, com certeza. De repente, vendo até um retorno, vamos ajudar ali, porque vai ter que pagar isso lá no imposto, fazendo isso, tranca isso. Mas está vendo uma coisa boa ali, então vamos aproveitar e fazer a preocupação dele com os mais carentes, né? Com os mais necessitados, né? A questão do preconceito, principalmente, que ele falou de uma forma assim, muito enfática, né? Que não envolve dinheiro nisso aí, né? Mas é você botar a cara, porque você é uma referência, então você é ouvido, né? Interessante, cara. E outra coisa também, esse outro garoto que está lá, desculpa, estou ocupando não, pode falar. O outro garoto que está lá na seleção também, o Vinícius Júnior, o comportamento dele, o posicionamento, sempre está sorrindo, sempre tratando as pessoas com educação, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é uma geração que está vindo aí para... Na verdade, quando eu vi o jogo da seleção, eu falei assim, cara, eu não conheço ninguém. A não ser o Neymar, o Neymar e eu acho que o goleiro. E o capitão lá, que é antigo, né? O restante é tudo garotada nova. Aí eu, não conheço ninguém. O que existe que não tenha sido de Deus? Saído. Quer dizer, o que existe que não tenha saído de Deus? Conduzindo o mesmo princípio vital. Tudo vive, tudo se move na sua dimensão de evolução e tudo avança para se modificar. O movimento é o encarregado de todas as transmutações rumo à evolução. A razão nos aconselha que conhecer a fisiologia da alma está bem distante das nossas pretensões, como conhecer o seu mecanismo. Se escapa ainda da humanidade o conhecimento das organizações físicas e dos inúmeros corpos que servem a alma em sua jornada. Isso depende muito da maturidade do espírito. É o que amanhã a gente vai ler no estudo. É bem sucinto, mas eu fiquei muito emocionado naquela parte ali. Eu falei, quando tiver uma mensagem lá do estudo do Café Fraterno que tem a ver, e a mensagem de amanhã, a leitura, é um pouco mais assim, põe muito lado assombrado, né, da catalepsia, e a gente, aquilo ali nada mais é do que um acúmulo de energia negativa. Uma doença é um acúmulo de energia negativa e foi somatizado numa doença. Então, mas aquilo ali é uma sequência de energia negativa. E como é que corta isso? Parando com a sequência. Então a gente tem que entender essa sensibilidade de se colocar à frente do outro para não receber a carga dele, e sim dar a nossa carga bem melhor, bem mais trabalhada para o outro. Os destinos das almas não mudam com os sistemas humanos. A estabilidade de todas as coisas é força de Deus para a harmonia da criação.
A matéria primitiva, se assim podemos chamar, é uma unidade de energia divina que, a cada passo, sofre modificações. A alma, disse o espírito Lamenais, é o pensamento, mas, na verdade, ela é muito mais que o pensamento, porque ela é que pensa, usando de uma matéria diferenciada na maior expressão de pureza que se pode conhecer. A matéria que usamos para pensar, imprimindo nela nossos sentimentos, é o hálito de Deus que já traz consigo traços de ideias em que a nossa evolução imprime e que deve fazer conhecido. Isso aqui é muito profundo, a gente tem que entender que, para a gente entender que nós somos uma reação de nós mesmos. Se a gente não trabalhar essa influenciação externa e saber que a gente tem que estar bem centrado no nosso interno e saber qual é o nosso interno, é o orar e vigiar, porque senão a gente vai ser nada mais do que piolho, sendo levado pela cabeça dos outros. A gente vai ser um subproduto de outras pessoas. Tudo é função mediúnica, nas trocas indispensáveis para o sustento da vida. Temos, de certo modo, liberdade. No entanto, não devemos usá-la sem direcionamento para o bem comum. Vamos analisar o que disse o apóstolo, aqui no caso Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Na liberdade que temos como médiuns, essa faculdade deve ir, eu estou lendo embaixo aí em cima. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia. Esse pretexto da malícia aqui pode ser do egoísmo, porque tudo é você querer aparecer, querer se colocar à frente, né? Com pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. E finaliza assim o Miramês: na liberdade que temos como médiuns, essa faculdade deve ser instrumento para crescimento do amor. Que assim seja. Isso aqui, daqui eu tirei. Então vamos todos unir o nosso pensamento, criando um feixe, e que o Mestre Jesus possa receber esse aclaramento, essa solicitação. Mestre Jesus, agradecemos pelo que já recebemos aqui nesse início de estudo, essas mensagens que nos confortam e nos consolida numa verdade que estamos estruturando, que estamos fomentando dentro de nós mesmos, que possamos ser o que falamos, o que pensamos, que possamos ser essa vibração positiva, altruísta, amigável, amável. E assim agradecemos por tudo que recebemos
e damos muitas graças ao Criador pelo que tem por vir e pelo que seremos. Em nome do Mestre Jesus, está iniciado essa segunda parte de fraternidade entre irmãos afins. Que assim seja. Graças a Deus que a paz, essa paz pedida de início, nesse encontro que se faz, Senhor, aqui dentro dessa casa de oração, Pai querido, dessa escolinha de Papai do Céu, que vem, Senhor Jesus, trazendo, Pai querido, a cada encontro, uma leitura diferente, que com certeza a necessidade se faz, Senhor, e a necessidade é muito grande, de cada mensagem que aqui chega, que cabe a cada um dos nossos irmãos. Não importa, Senhor Jesus, lá fora, aquilo que passou, aquilo que aconteceu em seus lares, com a sua família, ou em volta do seu lar. O importante é que aqui estamos, Senhor, trazendo, Pai querido, essa alegria, com certeza, meus irmãos, muita alegria daqui está marcando nesse livro de haver do nosso Pai Criador, a presença. Eu vejo, irmãos, assim uma luz tão grande, iluminando as mentes de cada um dos nossos irmãos, orientando. Se hoje não foi possível se organizar em algum motivo, com certeza amanhã os nossos irmãos vão conseguir. Se passa por alguma enfermidade, pede força a Deus, meus irmãos, que tudo passa, sendo feita a vontade do nosso Pai Criador. Depende da fé, depende da força de vontade, do querer. E querer é poder. Caminhe sempre, meus irmãos. Nada há de atrapalhar o belo marchar de cada um de vocês, a não ser que seja por uma necessidade muito grande. Mas Deus sabe de todas as coisas. Que Deus abençoe mais uma vez esse encontro que aqui se faz dentro dessa casa de oração em busca da verdade, cujo nosso patrono Geraldo de aqui. Uma boa noite, meus irmãos, a todos. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Que assim seja. A paz esteja contigo, irmão. O que traz aqui, irmão? Não sei. Então eu preciso estar aqui. Eu hoje precisei estar aqui. Precisei estar aqui. Eu estou aqui porque eu quero saber mais dessas coisas que vocês falam. Preciso ter mais certeza, sabe? Eu ando tantos anos, que eu ando dentro dessas casas que faz essas coisas todas, mas eu não aprendo, não adianta que eu não aprendo nada. Hoje eu consegui chegar aqui para ver se eu saio daqui melhor do que cheguei. Irmão, Desorientado, sem ter certeza de nada. Eu só sei que eu andei e não serviu de nada para mim. De nada. irmão, pega uma coisa só. Resume isso tudo em uma coisa. Isso aqui é uma aula de relacionamento. E qual é a chave para essa aula de relacionamento? Querer para o outro o que eu quero para mim. Só. O resto, balela, irmão. Esse aí é o resumo de tudo. Querer para o outro o que eu quero para mim. Quando o outro vier irritado, nervoso, eu não ver ele como uma pessoa má, ruim, sim doente. Era isso que eu queria saber.
É isso aí que eu queria escutar. Eu ainda não aprendi isso, não aprendi. Mas isso aí é normal, Eu irmão. ainda não aprendi, eu gostei de escutar. Ai, eu gostei de escutar essas palavras que foi lida aí nesse livro, e eu guardei essa para poder pedir a você que me repetisse de novo isso, que é o significado disso, que você está falando aí, que você leu aí. Que dificuldade que eu tenho nisso, que dificuldade que eu sinto nisso. Ai, eu ando, caminho, mas está tão difícil para mim, tão difícil. Tá Irmão, isso é difícil. normal, isso é normal. Não se deprima, não entre numa neurose de que você é inferior, você é pequeno, você é menos. Não, você não é pequeno, você não é menos, você não é inferior. Você só não tinha essa cultura, você só não tinha o hábito. Hoje, você mudando todo o cenário de convivência, de ambiente, você vai se atualizar. Isso é uma mudança comportamental. Isso é normal, meu irmão. Não se diminua, não se ache menor. Todos nós aqui estamos passando ou já passamos por isso. A questão é manter o foco, é entender o que eu penso. Quando eu estou com aquela pessoa ou falando com aquela outra, meu coração está de que forma? Está de uma forma aceitável ou está de uma forma negativa? Cria um bloqueio. E por que cria isso? O que eu tenho com aquela pessoa que me causa esse mal-estar? É se estudar, é entender para na hora você desatar aquele nó, que às vezes é um problema teu, sabe, até de milênios atrás, mas você prendeu aquilo e cria qualquer situação parecida, você já cria essa antipatia, mas por não entender o porquê, aonde começou esse bolo todo. Então, é estudar o que você sente, irmão. Isso é o início para começar a se conhecer. Meu irmão, fique na paz, que você possa se dar esse tempo. Obrigada. Vai. Eu gostei. Vai com Deus. Eu vou tentar me modificar. E volte muitas vezes. Vou me modificar. Eu preciso. Quando você se modificar, Preciso muito. você modifica toda a sua vida. Que a paz esteja contigo, irmão. Seja bem-vindo. O que lhe traz aqui, irmão? Eu muito fraquinho. Mas estou aqui. Por que você está fraco, irmão? Não sei. Por que você se condiciona dessa forma, irmão? Eu quero um remédio para ver se eu melhoro desse cansaço que eu tô. Esse cansaço, um cansaço. Você lembra quando começou esse cansaço, irmão? De tanto andar. Será Hoje que estou aqui desse jeito. Irmão, caminhar muito cria músculos, fortalece nervos. A questão
é como você caminha, como você anda, irmão. Devagarzinho comigo. Será que você mesmo não se modela de forma pesada, negativa? Será que você mesmo se acha uma pessoa pequena, fraca? Irmão, você é a luz do mundo. Você é o suprassumo da vida. E você menospreza isso tudo, irmão. Quando você se rotula pequeno, você rotula quem grande? Para você ter essa comparação. Quem é forte para você ter essa comparação? O que é fraqueza, irmão? Eu preciso de um remédio para me pensar melhor. O remédio está sendo dado e você não está conseguindo enxergar, irmão. Você está vendo o que está acontecendo aqui agora? Você está numa dimensão pedindo remédio para um ser de outra dimensão. Isso é Deus abrindo as portas para você e para mim. E você não consegue se alimentar disso. Entender que o que está se dando aqui é o pão da vida. E não uma drajazinha para maquiar alguma coisa. Você quer ser curado, irmão? Eu quero um remédio. Eu preciso. Olha aí para frente. O remédio, o copo d'água está aí. Você tem que ver. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Está aqui e você não consegue enxergar. Muito fraquinho. Você está fraquinho, mas você não é fraquinho. Compreenda, meu irmão. Não adiantou nada o remédio que eu tomei. Então vamos aqui pedir, amigos espirituais, que esse irmão possa ser levado para um hospital, para um local adequado a seu tipo de patologia, que ele possa voltar aqui mais tarde de uma forma bem mais fortalecida, que ele possa ter a fé que remove qualquer tipo de doença, de problema, e que expande o espírito. Vá com Deus, irmão. Vá com Deus e que a paz seja uma realidade na tua casa mental. Obrigada. E assim, nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos voltar ao lado consciente. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso modelo e guia, ao nosso Mestre e Senhor, e comungar com Ele. Mestre Jesus, que a vossa paz possa ser expandida a todos aqui, encarnados e desencarnados, e que cada um possa se dar esse merecimento de abrir a porta da consciência, do coração, do espírito e deixar entrar essa paz em forma de vibração salutar, em forma de realidade que somos deuses e que podemos criar o nosso futuro da forma que quisermos, mas para isso temos que ser esse futuro e não pensar e falar, ser o que queremos que aconteça conosco. Em cima desses momentos de reflexão, de interação e de mentalização, agradecemos por tudo que foi ofertado para todos nós, encarnados e desencarnados, rogando muitas graças ao Pai
Criador de tudo e de todos. Que assim seja. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada essa fraternidade entre irmãos. Estamos todos bem? Tá bem? Deizinha? Eu sei que estivesse chorando. E aí, seu Pedro, joia? Temos comunicação? Não? Tem. Então, pode começar. Que a paz de Deus se encontre com todos. Pai, que possamos nos policiarmos agora, todos os dias de nossa jornada, para que o nosso futuro possa nos trazer tudo o que queremos e almejamos. Para isso, temos que trabalhar hoje na nossa caminhada, fazer o que for de melhor para nós e que este melhor possa refletir no nosso próximo, pois temos o poder de mudança nas nossas mãos. Tudo só depende da nossa vontade. E assim teremos ajuda para dar seguimento a tudo de bom que vamos fazer para nós e pelos outros. Irmãos, aqui sempre encontramos esta joia rara que são os ensinamentos que vêm dos estudos. E todos que aqui se encontram têm essa grande oportunidade, mas lá fora vamos encontrar irmãos que não têm a mesma facilidade que vocês têm. E temos que aceitar o jeito deles e nunca levar a nossa palavra para ferir, e sim para ajudar a instruir. Isso. Peraí. Tudo que aprendemos temos que dividir, pois isso já é uma forma de amor ao nosso próximo. Que a paz de Deus fique com todos nós. É lindo. Queremos a mudança na nossa vida, pois é o que está acontecendo agora comigo. E isso tudo só está se dando através dessa casa que há muito vem seguindo. Vocês não têm ideia do que fazem aqui com muitos, assim como eu, que cheguei aqui sem sequer saber de nada sobre o que eu estava passando. Pois todos sabemos que um dia a morte vai chegar. Mas e aí? Se quando chega você vê que você não sabia nada sobre ela, irmãos, é muito ruim. Nos sentimos perdidos e também injustiçados, porque aquilo não era para ser assim. Eu tinha tantos planos para pôr em prática e quando vi, nada mais servia para nada. Todos os projetos cancelados. E o pior é que você não tem ninguém ao seu lado para te ajudar, porque ficaram todos no outro lado. Eu seguia certamente a igreja e não me desviava de nada que pudesse me tirar do reino de Deus, pois eu me sentia que tinha que ser assim e vi que a realidade era outra. Eu é que tive que saber me virar sozinho, pois somos nós e mais ninguém. A ajuda chega mediante
a você entender onde estamos e nos habituar aos ensinamentos que temos que aprender daquele dia em diante. E foi assim que se passou comigo. E agora estou aqui e agradeço a tudo que aqui estou aprendendo. Fique com muita paz e luz. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.